A deputada Bia Kicis desafiou a atriz Fernanda Torres, que interpretou a esposa de um preso político no filme brasileiro que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, a conhecer as mulheres dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes e ouvir suas histórias. Bia Kicis apontou. Fernanda Torres deu uma entrevista à BBC onde ela afirmou que, sem punição, o fantasma da ditadura volta. Fernanda Torres interpretou Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, um deputado cassado e morto. Ela ficou sozinha com 5 filhos. Então eu pergunto a Fernanda Torres, por que falar de punição para que o fantasma da ditadura não volte, quando na verdade o que nós precisamos é de aprendizado? A deputada lembrou que a ausência de punição dos crimes cometidos na época retratada no filme foi aplicada aos 2 lados, em uma anistia ampla, geral e irrestrita. Bia Kicis explicou à atriz que há hoje mulheres presas sem qualquer respeito à lei e ao devido processo legal e crianças afastadas de suas famílias, que essas famílias estão sendo privadas de direitos fundamentais, de seu próprio sustento e por vezes até da vida. Bia Kicis deu exemplos dos presos e perseguidos políticos do ministro e perguntou à atriz se ela quer punição ou justiça. E prosseguiu: justiça, é isso que a gente quer. E nesse momento, só um projeto de anistia aprovado pode trazer essa justiça para tantos perseguidos e injustiçados políticos, pessoas que não podem sequer usar a sua voz. Eu sou uma parlamentar. Nós, parlamentares, estamos sendo perseguidos pela nossa fala na tribuna. Como é que alguém pode falar em punição quando tanta injustiça está sendo cometida? Como quando a censura é inconstitucional e está sendo imposta a parlamentares, a jornalistas, a pessoas comuns do povo que só querem falar, só querem se expressar. Isso é justiça? É isso que você quer, Fernanda? Fica aí o meu desafio. Venha conversar com a ASFAV, que é a Associação dos Familiares dos Presos Políticos, e ouvir as mães e os filhos. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre o filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres deu uma entrevista à BBC, onde ela afirmou que sem punição o fantasma da ditadura volta. Fernanda Torres interpretou Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, um deputado cassado e morto. Ela ficou sozinha, com 5 filhos. Então, eu pergunto a Fernanda Torres, por que falar de punição para que o fantasma da ditadura não volte, quando, na verdade, o que nós precisamos é de aprendizado? Porque lá atrás não houve punição para ninguém. Houve uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, Fernanda, se a arte transforma e você interpretou essa mãe, eu te pergunto, como você se sente agora, sabendo que existem mães de crianças menores que estão presas, totalmente contrário ao que diz a lei, que foram levadas para penitenciárias femininas, enquanto seus filhos menores ficam em casa abandonados, longe das mães? O que dizer de uma mãe de 6 filhos, uma mais do que a Eunice que você interpretou, 6 filhos, e que ficou sem o seu marido, que foi condenado, preso e nem participou de nada, nenhum ato, nenhuma quebradeira. E ela teve o seu salário de servidora pública do Estado cortado pelo ministro do Supremo. E essa mulher hoje vive de favores para alimentar os seus 6 filhos. E também nós temos aquelas pessoas que não têm mais sequer a oportunidade de ainda estarem aqui. O Rubens Paiva morreu na prisão. Nós temos o Clezão morto na prisão. Clezão, ele nem estava no momento da baderna, da quebradeira. Naquele momento ele estava na sua loja trabalhando. Depois de tudo já acontecido, ele foi até o local e ele foi preso, e mesmo com problemas de saúde seríssimos reportados pelos médicos e um parecer da procuradoria para que ele fosse solto, ele permaneceu preso. Seu caso foi ignorado e ele morreu deixando uma viúva e 2 filhas. Tal como a Eunice sofreu, a Jane também está sofrendo. E esse é só um caso, existem inúmeros outros casos. Tem o caso da Débora, cabeleireira, com 2 filhos pequenos mesmo, de 7 anos, 9 anos, e essas crianças estão crescendo sem a mãe. Sabe qual foi o crime dela? Escrever com um batom numa estátua. Perdeu, mané. A frase do ministro Barroso, ministro do Supremo.
Uma frase que ela mesma apagou depois, não deixou nenhuma marca na estátua. Mas as marcas estão na vida dessas crianças, crescendo sem uma mãe, condenada a 17 anos de cadeia. Você tem certeza que você quer punição para essa pessoa? Ou justiça? Justiça, é isso que a gente quer. E nesse momento, só um projeto de anistia aprovado pode trazer essa justiça para tantos perseguidos e injustiçados políticos, pessoas que não podem sequer usar a sua voz. Eu sou uma parlamentar. Nós parlamentares estamos sendo perseguidos pela nossa fala na tribuna. Como é que alguém pode falar em punição quando tanta injustiça está sendo cometida, quando a censura inconstitucional está sendo imposta a parlamentares, a jornalistas, a pessoas comuns do povo que só querem falar, só querem se expressar? Isso é justiça? É isso que você quer, Fernanda? Fica aí o meu desafio. Venha conversar com as FAB, que é a Associação dos Familiares dos Presos Políticos. Venha ouvir as mães e os filhos. Deixa seu coração ser tocado de verdade pelo que você experimentou, representou, pela arte e pela vida. Gente, nos últimos dias circulou muito aí na internet um vídeo da Jaqueline Freitas Jimenez, que é uma das presas do 8 de janeiro. Ela chegando em casa sendo recebida pelos seus 2 filhos, é algo de cortar o coração. Dá uma olhada aí. A minha pergunta é a seguinte: algum ser humano em sã consciência, no seu estado normal, olha essa cena e consegue não se emocionar e consegue ficar apático, consegue ficar frio diante de uma cena dessas? Pois bem, a Jaqueline está presa. Ela foi condenada a 17 anos de cadeia e foi presa em novembro do ano passado, novembro de 2024. Está presa na penitenciária em Juiz de Fora, numa cela comum, com presas comuns que cometeram todo tipo de crime. É uma dona de casa, mãe de 2 crianças, uma criança de 7 e uma criança de 10 anos. Aí a gente viu também nos últimos dias gente, artista, como a Anitta, no meio da rua, gritando sem anistia. Eu fico me perguntando se isso é deficiência cognitiva ou se é mau caratismo mesmo, sabe? Porque no Brasil tá cheio de bandido que recebeu anistia. Gente que sequestrou, gente que roubou e receberam anistia. E essas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro sem devido processo legal. A Jaqueline ficou presa mais de 5 meses sem conseguir ter contato com seu advogado, depois da prisão definitiva, depois que ela foi condenada a 17 anos. Sabe quais foram as provas que o Alexandre de Moraes encontrou para condenar ela a 17 anos? Fotos dela dentro do Palácio do Planalto. E o Palácio do Planalto todo depredado. Vocês estão de brincadeira. Então é o seguinte: nós, povo de bem desse país, nós temos que ir para as ruas, clamar por anistia, clamar por justiça nesse país. Não podemos nos calar e não podemos retroceder nessa luta nem um pouco. Dia 16 de março, todo mundo na rua. Vamos fazer uma multidão em Copacabana, vamos lotar as ruas e vamos protestar contra tudo que está acontecendo nesse país. Essas pessoas precisam ser anistiadas urgentemente e o Brasil vai ganhar essa batalha.